Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da Roper Educação. O meu nome é Sandra Rodrigues, eu sou consultora da área acadêmica e nós estamos aqui hoje para falar sobre o diagnóstico da aprendizagem nas instituições de educação. Vamos primeiro fazer alguns combinados aqui, nós temos 1 hora de conferência. Eu pretendo discorrer sobre esse assunto durante uns 30 minutos ou 40, e os 20 minutos restantes são abertos para que eu responda as perguntas que vocês já podem começar a enviar, se for o caso. Por gentileza, organizem as perguntas com a marca hashtag ou com o hashtag ou jogo da velha, a mesma coisa, para que as pessoas aqui que estão no nosso apoio, organizem por assunto, para que fique mais fácil fazer o atendimento de vocês todos no final. Esse tema ele é relevante não apenas porque trata da atividade fim das instituições de educação, mas também porque aborda o diferencial que as instituições têm conseguido obter, que é a qualificação da aprendizagem. No mercado brasileiro, a qualidade do modelo pedagógico, a qualidade da oferta de educação tem se tornado cada vez mais o diferencial para as instituições de educação de uma maneira geral. Deixa eu fazer uma observação aqui, embora o tema seja o diagnóstico da aprendizagem nas instituições de educação, neste momento nós vamos abordar apenas as instituições de educação superior, porque é um tema complexo o suficiente para tomar o nosso tempo todo aqui, e porque na educação básica existem algumas peculiaridades em termos de composição de exames ou de elaboração de exames oficiais e também de gestão, e essas complexidades, essas peculiaridades merecem ser tratadas à parte numa outra conferência. Bom, então vamos lá. Vocês têm aí um material em PDF, vocês podem, por favor, realizar o download desse material e irem acompanhando aí esses slides. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o que é um diagnóstico. O diagnóstico é um retrato de uma situação, e esse retrato ele é obtido a partir da análise de alguns indicadores. Esses indicadores são aspectos que são escolhidos para que se faça a avaliação de alguns itens a respeito daquele aspecto que nós estamos analisando. No caso do diagnóstico da aprendizagem, nós podemos fazer essa avaliação com base em 2 conjuntos de indicadores. O primeiro seria um conjunto de indicadores relativos às notas que os alunos obtêm nas avaliações, tanto internas, institucionais, intrainstitucionais, quanto as avaliações externas, realizadas nos exames oficiais. No caso da educação superior, no caso da educação superior, as notas que os alunos obtêm no ENAD. Esse conjunto de notas parece que é intuitivo a gente considerar como um conjunto de indicadores, mas a utilização desses dados como indicadores requer algum cuidado. Por exemplo, as notas das avaliações intrainstitucionais, elas podem servir como uma métrica do desempenho do aluno durante o curso, como uma métrica do desempenho dos alunos de um determinado curso em comparação com os outros, mas qual é a informação em termos de aprendizagem que a instituição pode extrair quando ela faz esse tipo de comparação? Nós não vamos nos aprofundar muito na análise dos indicadores, mas vamos abordar principalmente a construção desses indicadores e alguns exemplos de aspectos que a instituição pode escolher dentro da sua gestão para utilizar e para realizar esse diagnóstico. Um outro conjunto de indicadores que pode ser utilizado é o referente aos aspectos internos da gestão, especificamente aos aspectos internos da gestão. Vamos voltar um pouquinho no conjunto de indicadores das notas obtidas nos exames, porque eu quero aprofundar com vocês a análise do ENAD. O ENAD, Exame Nacional da Educação Superior, ele tem aí uns 10 anos de idade, mais ou menos, e nesses 10 anos, para o bem ou para o mal,
ele vem se firmando como um referencial de qualidade para a oferta de educação. Por conta disso, algumas instituições, ou boa parte das instituições, têm procurado gerir os resultados do ENAD, tentando obter com isso um posicionamento melhor num ranking que é montado com base nesses resultados. Mas fora a parte, essa classificação num ranking de qualidade das instituições, de acordo com a nota, como é que esses resultados do ENAD poderiam ser utilizados para que a instituição melhorasse a qualidade da sua oferta de educação? Vamos pensar primeiro nos aspectos mais, vamos dizer assim, na análise mais macro do ENAD, tem lá a nota da formação geral, tem a nota da formação específica, dos componentes específicos, e tem a nota geral. Esses três aspectos, por si só, já constituem indicadores que podem ser utilizados para que a instituição tenha alguma ideia da oferta de educação que ela tem naquele momento. O desempenho comparado dos seus alunos com alunos do mesmo curso, na mesma região e no Brasil, e com alunos do mesmo curso que tenham um desempenho top, com nota 5, já dá para a instituição uma ideia da oferta de qualidade de aprendizagem que ela tem. Não que o ENAD seja o único referencial que se possa ter a respeito de qualidade de educação, mas é que o ENAD, de qualquer maneira, ele já nasceu assim, mas ele oferece um tipo de cobrança que as instituições normalmente não têm. O que o ENAD cobra é um tipo de raciocínio que às vezes não é treinado nas instituições. É um tipo de raciocínio que exige um pensamento crítico um pouco mais desenvolvido e que exige a elaboração de respostas com a combinação de conhecimentos que o estudante tenha. Então, obter uma boa nota no ENAD não significa necessariamente que o aluno obterá uma nota melhor nas avaliações internas, e nem que a qualidade da educação, nem que a qualidade da aprendizagem que a instituição oferece naquele momento seja a melhor possível. Mas é um parâmetro que difere daquele interno que a instituição tem. E, de qualquer maneira, é um parâmetro que é importante para a instituição, porque a nota do ENAD é utilizada na composição do CPC, e o CPC é um índice importante para a instituição, em termos de qualificação para as avaliações via INEP. Vão acompanhando aí, por gentileza. Vamos passar a falar agora dos índices que se pode avaliar nos resultados do ENAD para obter uma análise um pouco mais aprofundada das respostas que os estudantes dão aos questionários. Primeiro, falando um pouco do questionário de impressão da prova. Tem ali 4 itens importantes, eu vou aqui mencionar para vocês: o grau de dificuldade, a clareza dos enunciados, a maior dificuldade para responder à prova, o estudo e aprendizagem do conteúdo das questões objetivas. Esses 4 itens podem oferecer para a instituição uma informação bastante detalhada a respeito daquilo que os alunos aprenderam. Com relação ao grau de dificuldade, por exemplo, este indicador pode ser usado para uma comparação regional, nacional ou com instituições top. Com relação à clareza dos enunciados, esse indicador pode oferecer para a instituição a qualidade de interpretação de texto e de leitura que aquele aluno tem. Porque quando ele afirma que ele não encontrou clareza naqueles enunciados, ou quando uma boa parte dos estudantes que realiza a prova afirma que não encontrou clareza nos enunciados, das duas uma. Ou as questões não estavam bem elaboradas, ou realmente aqueles alunos que foram para fazer o exame não têm uma boa preparação de leitura e interpretação de textos. Com relação à maior dificuldade para responder à prova, talvez seja esse o indicador de maior importância dentro da análise do questionário de impressão da prova, as respostas que os alunos dão a esse item
podem identificar diferenças na metodologia que a instituição utiliza em relação às metodologias que são utilizadas no ENAD para a cobrança dos conhecimentos. A pergunta que se faz nesse caso é: será que as metodologias utilizadas dentro de sala estão atendendo às demandas do ENAD? E, independentemente delas atenderem às demandas do ENAD, será que as metodologias que a instituição está usando, elas colocam o aluno em pé de igualdade com os demais alunos para competir numa avaliação de aprendizagem? Com relação ao estudo e aprendizagem do conteúdo das questões objetivas, os alunos respondem se eles estudaram e aprenderam todos aqueles conteúdos ou não, e em diferentes gradações. Quando os alunos respondem que não estudaram, que não aprenderam aqueles conteúdos, este é um sinalizador para a instituição para prestar atenção e ver se esses conteúdos que são cobrados ali no ENAD, que são divulgados durante o ano de realização do exame, são divulgados por uma diretriz específica, esses conteúdos, será que eles estão sendo abrangidos pelo PPC? Será que eles estão sendo abrangidos pelo plano de ensino e pelo plano de aula? Essas informações extraídas a partir daí vão dar subsídios para que a instituição se oriente sobre como melhorar a abrangência de conteúdos dentro dos seus documentos institucionais e dentro dos planos de aula e dos planos de ensino diretamente. Um outro conjunto de dados interessante de ser analisado são os percentuais de acerto das questões. A gente tem acesso às provas e, sabendo como as questões estão escritas, sabendo o teor das questões, nós conseguimos avaliar se elas estão sendo claras ou não e conseguimos perceber, através inclusive do retorno que os alunos nos dão pessoalmente, ali discutindo depois a prova com eles, nós conseguimos perceber quais foram os elementos que levaram ao erro desses alunos. E a partir desses elementos que levaram ao erro, a gente nós podemos inferir o que é que precisa ser melhorado em termos de oferta para que esses alunos tenham um desempenho melhor. Bom, um outro conjunto de indicadores, à parte dos indicadores de resultados de provas internas e externas, seria o conjunto de indicadores que são referentes especificamente à gestão da aprendizagem. Desculpem. Estamos colocando aqui esses nomes para os indicadores, mas eu gostaria de deixar claro que... Desculpa, gente, eu estou um pouco resfriada, a minha voz está um pouco estranha e eu estou com alguma tosse. Mas vamos em frente aqui. Nós nomeamos esses conjuntos de indicadores de uma maneira subjetiva, porque os indicadores eles são personalíssimos para a instituição. Cada instituição deverá ter o seu conjunto. Por quê? Porque os indicadores estão atrelados sempre a uma meta. E as metas são diferentes de instituição para instituição. Então, se para uma instituição, para uma IES, o objetivo é melhorar a nota em componente específico, para uma outra pode ser que essa não seja a urgência. Ela pretende que os seus estudantes tenham um desempenho melhor na formação geral. Se para uma instituição a nota que o aluno obtém durante o seu percurso dentro da instituição, a nota média do aluno, não é uma necessidade, ela não precisa melhorar essa nota, porque essa nota já está dentro de um patamar que ela aceita. Por outro lado, para uma outra, essa pode ser a maior necessidade, porque os alunos apresentam ao longo do curso todo um desempenho muito baixo. Se para uma, em um curso específico, as notas são sempre abaixo da média, para outra, a média dos cursos de uma maneira pode ser alta, mas os patamares podem ser melhorados. Enfim, as necessidades que as instituições têm em relação à melhoria da aprendizagem são diferentes. Por isso, os conjuntos de indicadores a serem construídos
também resultarão diferentes. Nos nossos dois exemplos aqui, o primeiro conjunto de indicadores constituído com base nas notas dos exames oficiais e dos exames internos da instituição, as avaliações internas, e o conjunto de indicadores referentes à gestão da aprendizagem, são apenas dois exemplos de conjuntos de aspectos que se pode elaborar para fazer um diagnóstico da aprendizagem. Nós vamos explorar um pouco agora esse conjunto de indicadores internos da gestão da aprendizagem. Eu falei agora que eles são personalíssimos, eu falei que eles medem a eficácia de um modelo da instituição, do modelo pedagógico da instituição, e eles têm relação direta com os objetivos pedagógicos que estão expressos no plano de aula, no plano de ensino, no projeto pedagógico, no PPI e no PDI. Esses indicadores, que eu estou chamando aqui de indicadores internos da gestão da aprendizagem, eles podem ter dois focos de observação. Um mais macro, referente realmente aos mecanismos que a instituição tem para gerir a aprendizagem, e um diferenciado relativo especificamente aos objetivos de aprendizagem. Quando a gente constrói indicadores ou quando a gente extrai aspectos para deles tirar a informação referente aos objetivos da aprendizagem, nós estamos falando necessariamente da coerência entre esses objetivos de aprendizagem, entre as metodologias e as estratégias que são utilizadas para atingimento desses objetivos e do processo de avaliação que é subsequente. Tudo isso tem que estar relacionado. E a coerência entre essas instâncias é um indicativo de oferta de educação de boa qualidade. Além disso, essa sequência, objetivos, metodologias, estratégias, avaliação, isso expresso dentro de cada conteúdo, dentro de cada tema que é tratado na aula, isso tem que estar coerente com o que está expresso, conforme nós falamos agora há pouco, nos documentos institucionais. Então, a filosofia da instituição, a filosofia educacional da instituição, o DNA da instituição, em termos de ensino-aprendizagem, ele tem que estar expresso em todos os seus documentos e tem que refletir essa característica lá na sala de aula, na ponta de relacionamento do professor com o aluno, nos resultados de aprendizagem que o aluno apresenta. Um bom conjunto de indicadores de gestão, ele seria formado, então, tanto por indicadores com esse foco nos objetivos de aprendizagem, como em indicadores com o foco nos mecanismos institucionais para a gestão da aprendizagem. Como nós não temos aqui tanto tempo para explorar todos eles, nós vamos abordar um recorte. Esse recorte vai ser os mecanismos de controle, acompanhamento que a instituição possui, e mais adiante, se for o caso, nós abordaremos o foco de objetivos de aprendizagem. Então, falando um pouco agora sobre esses indicadores que são construídos com base nos mecanismos institucionais para controle da aprendizagem. Quais seriam esses mecanismos? Tem alguns que a instituição possui, já naturalmente possui, mas podem não ser utilizados com efetividade. Quer ver um exemplo? Às vezes, as instituições possuem um mecanismo para nivelamento dos seus alunos entrantes, mas ela faz esse controle apenas para ver qual é a maneira com que ela vai abordar aquele aluno para que não ocorra a evasão. Da mesma forma, algumas vezes a instituição já possui um esquema para detectar o aluno que provavelmente vai evadir porque ele vem tendo um decréscimo no seu rendimento nas avaliações dentro da instituição. Mas o objetivo, nesses dois casos, é um outro que não o de aumento da aprendizagem. Se, numa instância em que a instituição avalia o nivelamento, qual é o nível de conhecimento dos seus docentes para acompanhar a contento um determinado curso, se esta avaliação for acompanhada de ações efetivas
para aumentar o conhecimento, o nível de conhecimento necessário para acompanhar o curso num nível mais alto, aí, positivo, tudo positivo. A aprendizagem que é produzida com uma ação como essa é efetiva e o aluno vai ter um rendimento melhor durante o curso todo. Da mesma forma, se à medida que a instituição tem a respeito dos alunos que vêm tendo desempenho baixo, se esta informação for utilizada para melhorar o desempenho desse aluno, fazer com que o aluno tire notas melhores, volte a se interessar pelo curso, além de evitar a evasão, a instituição ainda está fazendo um favor para esse aluno, porque está colocando de novo esse estudante numa trilha de aprendizagem que é mais efetiva para ele. Então, nós poderíamos aqui colocar alguns conjuntos de indicadores que podem ser trabalhados dentro da questão da gestão da aprendizagem. Mais uma vez, eu reforço que esses indicadores eles são escolhidos, eles não têm receita de bolo para isso. E, no caso, nós separamos aqui o primeiro conjunto como sendo a utilização de indicadores internos de gestão da aprendizagem. Esses indicadores, eles se referem a aproveitamento das instâncias que a instituição já tem, como, por exemplo, a gente acabou de falar, os mecanismos de nivelamento. Mas existem outros. Pode-se perguntar, por exemplo, o que é feito com os resultados de avaliação dos cursos feita pela CPA. A CPA se movimenta para avaliar a instituição como um todo, é a instância responsável pela avaliação interna, e quando ela realiza a avaliação de um curso, ela tira algumas conclusões, essas conclusões são divulgadas, mas quais são as ações efetivas para melhoria de aprendizagem que são encaminhadas a partir da ação da CPA? Esse deveria ser um aspecto bastante importante, e a CPA ela tende a produzir informações ricas, desde que a gente direcione os questionários para isso, ela tende a produzir informações muito ricas, porque, em tese, é uma instância que está, eu não diria alheia ao curso, mas é uma instância que tem um pouco mais de isenção do que o NDE e do que o colegiado de curso. Então, ela é capaz de produzir informações valiosas sobre a qualidade do curso e da aprendizagem em si. Essas informações elas podem ser utilizadas pela instituição, com certeza, e devem. Da mesma forma, as informações advindas do NDE, das reuniões do NDE, do que se discute no NDE e no colegiado de curso. Um outro conjunto de informações que podem ser utilizadas para a construção de indicadores se refere à variedade das estratégias e dos recursos para a aprendizagem. Pensando que as pessoas aprendem de maneiras diferentes, os perfis de aprendizagem são diferentes e que a gente tem um universo de estudantes bastante diversificado dentro da instituição, pretender avaliar todos eles da mesma forma, sempre com um conjunto de estruturas avaliativas no mesmo formato, e esperar que todos eles tenham o mesmo desempenho, não dá. Então, é interessante que a gente ofereça instâncias para a aprendizagem e para a avaliação que sejam diferenciadas o suficiente para abarcar a variedade do universo de estudantes que a gente tem. Eu vou pedir aqui a licença para vocês um instantinho. Será que vocês podem, por favor, colocar na tela os slides, o pessoal de apoio aqui? Podem deixar fixo num lugar, eu só gostaria que deixassem a tela um pouco mais sem movimentação, pode ser? Ok, obrigada. Então, olha só, falando agora da variedade das estratégias e dos recursos para a aprendizagem, nós podemos dizer que são empregados, podemos perguntar se são empregados ou não diferentes recursos pedagógicos, pensando nos diferentes perfis de aprendizagem. Nós poderemos perguntar se são utilizadas estratégias para a aprendizagem ativa. Nós falávamos agora há pouco, falei agora há pouco para vocês, que o ENAD cobra as coisas de uma maneira diferente. Ele cobra habilidade para resolução de problemas, ele cobra capacidade de combinar informações diferenciadas para a solução daqueles problemas.
Essas habilidades, elas não são desenvolvidas com a quantidade de conteúdo que a gente oferece para o aluno. Elas são desenvolvidas quando a gente oferece para ele a oportunidade de treinar a solução desses problemas, combinando diversas informações que ele já recebeu. É um outro tipo de treino, é uma outra maneira de fazer as coisas. E o fato de haver ou não metodologias ativas na instituição para que o aluno tome contato com diferentes maneiras de resolver coisas, isso é um indicativo da qualidade da aprendizagem que a instituição pode oferecer. Outra coisa, uma outra pergunta que se pode fazer seria: quais são as tecnologias digitais utilizadas como apoio? Primeiro, se são utilizadas e quais são essas tecnologias utilizadas? Sobre isso, eu gostaria de fazer uma observação aqui. Vale para todos os indicadores, para todas as instâncias das quais nós falamos agora, todos os aspectos que poderiam ser analisados. Tudo isso pode ser esmiuçado em subitens. O nível de profundidade que a instituição deseja dar para esse tipo de análise vai da instituição. Depende da qualidade da informação que ela quer extrair daí e dos seus objetivos, das suas metas, daquilo que ela pretende fazer em termos de melhoria da aprendizagem. Um outro conjunto de indicadores de gestão de aprendizagem que pode ser avaliado é o acompanhamento da aprendizagem. Sobre isso, a primeira questão que eu coloquei ali é se há algum nível de personalização no acompanhamento da aprendizagem. A ideia que esta frase pode dar para vocês é aquela questão da plataforma adaptativa ou da plataforma que consegue detectar as necessidades de aprendizagem do estudante, aquela panaceia que parece que vai resolver todos os problemas de aprendizagem, já que a aprendizagem é única para cada indivíduo, cada um aprende de um jeito. Seria muito interessante que todos dispuséssemos dessa plataforma, que é o que vai orientar a aprendizagem em termos de personalização. Mas a personalização pode ser encarada de uma outra forma também. A gente está longe de conseguir maciçamente, não sei se tão longe, mas neste momento não temos ainda uma previsão de quando é que na educação superior brasileira nós vamos ter esse mecanismo de acompanhamento tão personalizado. Mas, como eu dizia, a personalização também pode ser encarada do ponto de vista de acompanhamento do rendimento do aluno durante o curso, do ponto de vista de acompanhamento das notas que esse aluno tem. E a pessoa que, quando olha esses dados, se ela tiver um pouco de sensibilidade, ela vai entender por que é que tal aluno está tendo um desempenho decadente em uma disciplina só. O que eu quero dizer com isso é, personalização não precisa estar dependente de uma tecnologia top high-tech. Ela pode ser praticada com dados muito simples que a instituição dispõe no seu dia a dia, porque ela tem todos os dados de avaliação de todos os seus alunos. Um outro item para acompanhamento da aprendizagem seria a realização do diagnóstico de perfil de aprendizagem e ainda a realização de uma avaliação diagnóstica de conhecimentos para os alunos entrantes. E, por fim, um outro conjunto de itens que se pode utilizar seria o sistema avaliativo como um todo. Nós começamos a falar ali agora no início dessa última fala, eu já dei uma palhinha para vocês, falei que é necessário que haja diferentes formas de avaliar os alunos. Então, um dos indicadores que se pode extrair é: a instituição efetivamente emprega diferentes formatos de avaliação? Qual é a qualidade desses formatos de avaliação que ela oferece para os seus estudantes? Essa variedade é suficiente? Será que essa variedade é eficiente para avaliar aquilo que se propõe? Outra coisa importantíssima e que às vezes passa batido para as instituições: o aluno recebe algum tipo de feedback a respeito daquilo que ele fez? As pessoas aprendem com o erro, mas elas precisam saber onde é que elas estão errando para poder consertar depois. Esse feedback ele é oferecido em algum nível? E tão importante quanto o feedback para os alunos é o feedback para os professores. Quando a gente observa, por exemplo, que um curso tem um rendimento, as turmas de um curso, de um componente, de uma disciplina, tem rendimento sistematicamente baixo. Vou usar o exemplo que me vem à cabeça primeiro aqui. Nota baixa em determinada cálculo, 1, 2, 3, 10.
Todos têm notas baixas todos os anos naquela disciplina. Será que o problema é dos alunos? Esta reflexão, que às vezes a gente faz intuitivamente, mas não toma providência nenhuma, isso pode ser um indicativo, pode ser tomado como um indicador para a avaliação da qualidade da aprendizagem. Para encerrar essa nossa fala aqui, eu gostaria de falar o seguinte: por mais que a instituição consiga interpretar as informações extraídas dos indicadores e com ela traçar ações para a melhoria da aprendizagem, ainda existe um desafio. Esse desafio é colocar essas ações que foram planejadas em prática no dia a dia. É quase como colocar da seguinte forma: a gente consegue extrair uma opção de informações, a gente consegue ver o que é que precisa ser feito, mas como colocar em prática essas ações planejadas para que se produzam efetivamente melhorias na qualidade da aprendizagem dos seus alunos. Eu acho que eu consegui abranger aqui o conteúdo que eu gostaria. Vamos ver quais são as perguntas que nós temos. Contar aqui com o nosso pessoal de apoio. Márcia, pergunta da Márcia Patela. O aluno sendo mais crítico nos assuntos gerais ajuda para resolver as provas do ENAD? Sim, ajuda. Márcia, né? É Márcia o nome dela? Ajuda sim, Márcia, porque um aluno crítico, ele é aquele, qualquer pessoa, na verdade, a gente está falando do aluno, mas a pessoa quando tem um senso crítico, ela consegue analisar de uma forma diferenciada aquilo que ela está lendo. É como se ela consegue ler nas entrelinhas. E lendo nas entrelinhas, ela consegue elaborar de uma maneira diferenciada uma resposta para aquilo que está sendo proposto ali. Leitura crítica significa leitura avaliativa. Extrair as avaliações que estão ali, extrair as informações que estão ali, avaliar essas informações e combinar os elementos dessas informações para produzir uma resposta. O que mais? Vamos lá, professor Vieira de Araguari perguntou: é recomendado o envolvimento do discente nos estudos dos indicadores? Se sim, qual a melhor forma de fazê-lo? Professor Vieira, eu confesso que eu não pensei nisso agora. Vamos pensar juntos aqui. Eu acho que não é necessário envolver o aluno na elaboração dos indicadores, mas é possível entrevistar esses alunos e ver com eles quais seriam os elementos que eles consideram importantes para a sua aprendizagem. E a partir desses elementos extraídos numa entrevista, pode ser numa enquete, alguma coisa que seja colocada num site, já que você me perguntou de que forma poderia ser feito, coloca-se no site uma enquete a respeito de um determinado assunto ou um questionário ao qual os alunos respondam e através desses mecanismos que sejam extraídas informações sobre o que os alunos consideram importante para aprender. A partir disso, e dentro das políticas institucionais, claro, e dentro das possibilidades da instituição, construir um indicador específico. Já que você perguntou, se isso for feito, é importantíssimo que isso fique claro para os alunos e que eles percebam a participação deles nesse processo. Ok? Vamos lá. Pergunta do Marcos Aurélio. Boa tarde, Marcos Aurélio. Gostaria de saber sua opinião sobre provas institucionais interdisciplinares e simulados ENAD na construção de indicadores. Provas institucionais interdisciplinares, ok, mas eu não sei se eu entendi simulados ENAD na construção de indicadores. Eu imagino que você queira me dizer o desempenho dos alunos nos simulados para a construção de indicadores, é isso? Deve ser. Olha, os simulados ENAD, eles servem para treinar o aluno para o ENAD. Então, se você faz uma medição dos resultados dos treinos dos alunos no ENAD, você vai obter apenas isso. O resultado que o aluno teve num treinamento. Isso não garante o rendimento melhor dele lá e nem garante que ele esteja aprendendo mais. Você vai ter uma possibilidade de que ele tenha uma melhor resposta,
no ENAD, mas você não tem uma garantia de que ele vai aprender mais. A primeira parte da questão, eu não sei se eu abarquei na resposta, vamos ver. Provas institucionais interdisciplinares. Olha, eu penso que as provas institucionais interdisciplinares, elas são válidas desde que a instituição esteja com a estrutura inteiramente montada para isso. Se a interdisciplinaridade é uma tônica na instituição, então esta vai ser a maneira que a instituição terá como medir o rendimento disso. Do contrário, ela passa a ser um indicador que não vai dar muita ideia do rendimento dos alunos de uma maneira geral. Eu diria até que em alguns casos ela pode mais atrapalhar do que ajudar, como indicador. Próxima pergunta, AB Filho. Me pergunta quais as estratégias usuais de envolvimento dos alunos com o ENAD. As instituições estão tentando envolver mais o aluno para o ENAD no sentido de fomentar a participação dos alunos no ENAD. O ENAD é um assunto extenso e mais complexo. Eventualmente nós vamos abordá-lo aqui numa conferência só para falar disso. Mas algumas vezes as instituições têm usado o recurso de palestras para mostrar a importância da realização do exame. E algumas delas, quando já estão mais envolvidas com o processo de metodologias ativas, com o processo de aprendizagem ativa, com o incentivo do pensamento crítico, da resolução de problemas, essas instituições elas só têm o trabalho de dizer que o ENAD é um local em que eles vão botar em prática aquilo que eles aprenderam. Para essas instituições é um pouquinho mais fácil. Próxima questão do Luiz C. Sabemos que qualquer avaliação pode ter alto índice de subjetividade em diversos níveis. Focalizar nos diferentes formatos e variedades de avaliação pode causar excesso de atividades avaliativas em detrimento dos processos educacionais? Sim, esse é um aspecto que a gente pode pensar. Embora seja necessário avaliar os alunos de diferentes maneiras, excesso de avaliação realmente não vai produzir o efeito que a gente pretende. Então, o ideal é que tenha oportunidades diversificadas ao longo do processo que permitam ao aluno acertar, errar e consertar e que permitam ao aluno manifestar-se de diferentes formas. E como esse processo avaliativo vai ser construído, isso depende da instituição realmente. Mas eu concordo com você, uma quantidade muito grande de avaliações acaba mais atrapalhando do que ajudando, mas eu insisto, é importante que os alunos tenham a oportunidade de manifestar diferentes formas, de manifestar sob diferentes formas aquilo que eles conseguiram aprender durante o curso, durante a aula, durante o semestre, enfim. O Edson pergunta, o ENAD se tornou para algumas IES apenas uma forma de ranking, eu concordo. Existe IES que no último semestre do curso desprezam as disciplinas regulares e passam a trabalhar conteúdos para o ENAD, revisando disciplinas desde o primeiro período. Qual a sua opinião sobre essa prática? Você está me falando de opinião pessoal. Eu concordo com você, tem muitas instituições que entendem o ENAD como uma maneira de se posicionar num ranking e fazem qualquer negócio para isso. Mas olha, gente, particularmente eu acho que o ENAD, apesar de todas as críticas, ele é uma maneira de medir qualidade de aprendizagem, justamente porque ele mede não apenas o acúmulo de conteúdo. O ENAD é medição de conteúdo, sim, mas ele está voltado, tem esse viés mais voltado para o desenvolvimento de habilidades que normalmente a instituição não desenvolve. Então, quando você diz que a instituição passa o ano inteiro, despreza as disciplinas e passa a trabalhar as competências e habilidades que vão ser, passa a treinar o seu grupo de alunos para ter um bom desempenho naquelas competências e habilidades que vão ser
cobradas no ENAD, eu diria a você que a prática de eliminar disciplinas com essa finalidade eu não acho positiva, mas a prática de eliminar disciplinas ou de diminuir a quantidade de conteúdos, vamos dizer assim, para trabalhar habilidades de pensamento superiores, conforme as categorias de pensamento da taxonomia de Bloom, para trabalhar habilidades de resolução de problemas, enfim, para trabalhar habilidades que a instituição normalmente não trabalha, quanto a isso eu não tenho nada contra. O que eu não acho certo é que isso seja feito apenas no último ano e com o objetivo de obter uma melhor nota no ranqueamento. O ideal seria que este treinamento, já que ela tem que treinar para o ENAD, porque ela tem o objetivo de conseguir uma posição melhor no ranking, que esse treinamento fosse realizado durante todo o curso. Isso ia ser benéfico para todo mundo, principalmente para o aluno, que ia desenvolver uma série de habilidades que normalmente ele não desenvolveria. Maria José perguntou: a Faculdade Santa Terezinha, no Maranhão, agradece tão esclarecedora exposição. Obrigada. Gostaríamos de saber, na sua opinião, a partir de qual percentual considera-se que em determinada disciplina poderá haver um problema de aprendizagem ou de ensinagem se repetidamente houver índices significativos de não aprovação? Eu não diria que é uma questão de porcentagem, Maria José. Eu diria que é uma questão de feeling, porque a quantidade de alunos que desempenham mal em uma disciplina pode ser indicativo num determinado momento. Se ela for 20% de que tudo vai bem, e ela pode ser indicativa, se os mesmos 20%, numa outra situação, pode ser indicativo de que a disciplina, que essa quantidade de alunos é representativa de que a disciplina vai mal. Eu diria que há uma série de outros aspectos que precisam ser olhados no entorno, além da porcentagem de rendimento, para que a gente considere que há problemas de aprendizagem ou de ensinagem, como você diz. Por exemplo, esta disciplina, em comparação com as demais no mesmo curso, esta disciplina no desempenho histórico dos alunos, como é que foi? Esta disciplina em instituições semelhantes, essa comparação com instituições semelhantes é um pouco mais difícil de fazer, eu reconheço, mas internamente, vamos olhar qual é a porcentagem de aprovação nas demais disciplinas que são pares nesse mesmo período. Qual é o rendimento desses alunos? Então, eu diria que não há uma porcentagem que a gente possa dizer. A receita do bolo é, a partir de menos de 50% está tudo bem, mas 50% não está. Precisam ser considerados outros fatores, ok? Nós temos agora vou fazer aquilo que as pessoas costumam falar, que é um jabá. Nós temos aqui um curso para acontecer, que é um curso sobre metodologias ativas aplicadas, é um curso online, tá? Metodologias ativas, um panorama sobre os conceitos e as ações, é um curso online, como eu falei. O início desse curso é no dia 21, 23, um curso constituído por umas aulas assíncronas, algumas atividades online que são realizadas e um encontro síncrono, dependendo das atividades, da realização dessas atividades, 2 encontros síncronos, onde nós poderemos conversar sobre as diferentes metodologias ativas, o que são essas metodologias ativas, afinal, estratégias para a aprendizagem ativa, como elas podem ser aplicadas no dia a dia da instituição, de que maneira a gente pode melhor aproveitar a criatividade dos professores em sala de aula para introduzir uma aprendizagem de qualidade melhor, utilizando a aprendizagem ativa, utilizando metodologias ativas com os alunos. Eu gostaria de convidar a todos vocês para a realização desse curso. Não sei se tem mais perguntas. Nós vamos dar por encerrada, então, aqui a nossa sessão, o nosso webinar. Eu gostaria de convidá-los para o próximo. Vocês devem receber uma comunicação, como receberam para essa. Estão todos convidados já de antemão. Agradeço a participação de todos vocês e até uma próxima. Obrigada.